Apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso estado, participa agora ao vivo aqui do nosso programa. Seja bem-vindo, doutor Márcio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, deixa eu começar aqui, parabenizando aqui a ação do PROCON, que na última semana fiscalizou alguns postos de combustíveis aqui em Caicó e Currais Novos e conseguiria baixar o preço, conseguiria fazer com que os proprietários repassassem para o consumidor final as reduções, que eles tiveram aí das distribuidoras, Só que eu vi aqui algumas provocações, algumas pessoas me ligaram de que outros municípios aqui no Seridó, como por exemplo Jardim do Seridó, São João do Sabugi, o preço continua lá nas alturas, O que é que pode ser feito com relação a isso? Marcos, aqui em Caicó, vou falar primeiro da parte boa. Aqui em Caicó nós conseguimos uma redução no preço médio da gasolina de 50 centavos. Inclusive, eu creio que foi a cidade aqui do estado onde o PROCON conseguiu com a fiscalização uma redução mais eficiente, amparado na legislação. É um serviço que ele se inicia sempre, Marcos, por denúncia. O PROCON esteve em Caicó na semana passada porque antes esteve em Currais Novos porque algum consumidor denunciou. Então, existem realmente essas necessidades de vistoria em outras cidades. Uma coisa, puxar aqui um assunto que eu me lembrei agora, uma coisa que eu achei muito interessante, que alguém comentou pela internet, eu fiquei divulgando tudo, você também divulgou, e muita gente agradecendo e tudo mais, e uma pessoa disse, devia ter baixado mais. E eu botei, você está correto. A gente tem que exigir sempre mais, sempre o que é melhor para o consumidor, sempre o que é melhor para o nosso bolso, nesse universo do direito do consumidor. Então, onde houve redução, o consumidor nunca pode ficar satisfeito, sempre tem que exigir melhora. Nas cidades onde o PROCON não pôde comparecer ainda, porque você veja, Marcos, que existe aí toda uma máquina pública que movimenta essa engrenagem. Então, é preciso combustível, é preciso diária, porque tem a fiscalização, os fiscais andando por aí em grupos, geral. Aqui para nossa região vieram 5 fiscais nessa última vez, mas vieram direcionados a Currais Novos. De Currais Novos ainda vieram a Caicó, Então é muito importante a questão da denúncia, e a denúncia não é denúncia vazia, como foi muito bem explicado aqui por Aracildo e por Alberdan na semana passada. A denúncia é fundamentada. Existem os meios oficiais de a prestação de denúncia, até por meio do site da ANP. Existem abas no site da Agência Nacional de Petróleo, exclusivamente para a reclamação tanto da qualidade como do preço dos combustíveis. Você pode denunciar, no caso de Caicó, na Central do Cidadão. Não é uma denúncia onde você reclama, onde você dá uma cutucada, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Você tem, embora a denúncia ela seja anônima para aquela parte que está sendo reclamada, perante o PROCON você vai ter que se identificar, vai ter que apresentar provas, apresentar fotos, apresentar documento, uma nota fiscal, um documento fiscal de uma compra para denunciar. Nesse caso aqui, algumas cidades, eu mesmo já estou me comprometendo a conseguir essas fotos, imagens, alguns comprovantes dos preços abusivos, certo? Onde os consumidores entendem que é abusividade, onde não houve ainda uma redução. Vamos comparar esses preços com o preço atual de Caicó, onde houve realmente uma redução bastante honesta, bastante decente do preço da gasolina, e vamos encaminhar a partir de hoje tudo isso para fiscalização. Para quê? Para que a gente possa lubrificar essa engrenagem, para que apareça aí a verba para o carro, para o combustível, para que as equipes possam vir. A minha intenção, já que atuo aqui na região do Seridó, é que cada cidade do Seridó seja fiscalizada, que não fique nenhuma exceção e que isso se irradie para todo o estado, certo? Então, eles fizeram um excelente trabalho em Currais Novos, melhor ainda em Caicó, e nós vamos conseguir essas imagens, os comprovantes dos preços aí em outras cidades, com a maior rapidez possível. Já até conversamos sobre isso aqui fora do ar. Vamos tentar, eu vou conseguir isso aí. Tenho os contatos, certo? Vou passar isso aí para o PROCON e vamos tentar batalhar para que a fiscalização volte e se irradie para todas as cidades aqui da nossa região do Seridó. Doutor Márcio, eu tenho um cartão do Bradesco e fiz uma compra nele, só que eu atrasei uma parcela e os juros ficaram muito altos, sem eu ter condições de pagar. O que é que eu faço? Primeira coisa, não vai perder o sono por causa disso, certo? Não vai se desesperar, não vai chorar, não vai deixar ele dormir por conta disso.
existe uma dívida, ela tem que ser quitada, certo? Os juros do nosso país continuam sendo os mais abusivos do mundo, certo? Isso aí é verdade. Os juros do cartão de crédito hoje no Brasil, eles violam a lei dos crimes contra a economia popular, eles violam o Código de Defesa do Consumidor, e essa violação, Marcos, ela nos dá um campo muito amplo para discutir os juros, certo? O banco ele não vai discutir juros se você tiver em dia, mas se você não pode pagar, se sua dívida está lá parada, você está recebendo cobrança, ameaça de negativação, então nós temos aí um pé para negociação, para tentar uma redução desses juros, deixando bem claro para aquela instituição que ou negocia ou não vai ter, ou vai perder. O consumidor ele não vai contrair, eu não oriento ninguém a contrair dívidas até maiores para se livrar, por exemplo, de um cartão de crédito, contrair um empréstimo para se livrar do cartão de crédito. Procure o PROCON na cidade de Caicó. Nós temos nós possuímos aqui modelos de processo específico, Marcos, para renegociação de dívidas. É muito difícil a renegociação de uma dívida que esteja em dia. Quem está pagando aí um boleto do financiamento do carro que está em dia, mas acha que está muito caro, é muito difícil conseguir essa negociação. Para quem recebeu uma fatura muito alta, mas ela não venceu ainda, é muito difícil a negociação. Mas quando você tem uma dívida vencida, que você não pode realmente pagar, costumeiramente nós conseguimos a renegociação. Não é uma luta fácil, muitas vezes o consumidor tem que retornar ao PROCON várias vezes, muitas vezes o banco ele já tem uma resposta inicial padronizada dizendo que não há nenhuma proposta de acordo, que os padrões de cobrança já eram previstos em contrato, na fatura ali do cartão de crédito, nesse caso específico da pergunta, estão dispostos com precisão, embora seja no formato bula de remédio, os juros por mês, os juros por ano. Então o consumidor vai receber essa primeira resposta normalmente negativa. Nós tentamos a segunda vez, tentamos uma terceira, e com isso, a mais das vezes, nós conseguimos realmente um valor que seja possível de dar implemento por aquele consumidor. Então a orientação primeira, antes de você perder uma manhã inteira procurando o PROCON, tente a negociação com o banco, certo? Ligue para o 0800 do banco, ou fale pelo site, ou pelo aplicativo do banco, tente negociar, exija o protocolo dessa tentativa de negociação. Pode tentar também pelo Reclame Aqui, pelo consumidor.gov.br. Isso tudo você pode fazer de sua casa, certo? Não conseguindo, ou você achando que está complicado, procura o PROCON na cidade de Caicó, e nós temos um formato específico de procedimento para tentar esse tipo de renegociação. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Estou aqui na escuta do programa. Semana passada, quando teve essa baixa de combustível, do preço do combustível, eu abasteci no posto, ainda estava de R$ 6,49, e eu até questionei: oxente, a gasolina não baixou ainda aqui, que já em outros postos já baixou. A minha disse: não, infelizmente não. Aí eu abasteci ao preço de R$ 6,49, me dirigi ao bairro Castelo Branco, e com 1 hora mais ou menos que eu voltei de lá, quando eu passei em frente ao posto, estava a gasolina de R$ 5,99. A pergunta é: eu poderia ter ido lá questionar e ser ressarcido disso aí, dessa diferença, ou não? Um abraço, Nomilson, e aí? Nomilson, obrigado pela pergunta. Marcos, eu acho que o consumidor ele sempre tem que lutar pelo seu direito. Se o consumidor acredita que é uma conduta que ele considera errada, ele deve sempre discutir. Nessa situação muito específica da pergunta, se ele procurasse o PROCON, não existiria um modelo de procedimento para essa discussão. É igual, por exemplo, promoção de loja. Pessoas já procuraram o PROCON aqui em Caicó, porque compraram uma peça de vestuário numa loja, custou ali R$200 num dia, e no outro dia tem uma promoção com 70% de desconto. Então, o PROCON, ele pode agir no contrário, no aumento de preço injustificado. Nesse caso em que houve uma redução de preço, inclusive devido a uma atuação do PROCON, não vai existir, com fundamento legal, uma ação que possa gerar um procedimento administrativo do PROCON. O consumidor, eu digo e repito, ele tem sempre que lutar pelo seu direito. Se ele acha que tem alguma coisa errada, procure, brigue, discuta.
fale com o gerente, mas como eu digo, procedimentalmente não haveria uma reclamação para esse tipo de caso, haveria para o contrário, né? Então hoje nós estamos de olho nesse preço de R$ 5,99. E qualquer alteração de preço, a obrigação do consumidor, que o consumidor é o melhor fiscal do PROCON. O melhor fiscal não é Aracildo, grande amigo meu que esteve aqui, não é o Berdan que esteve aqui. O melhor fiscal do seu direito é o consumidor, certo? Então, nesse caso aí, deixando bem claro que todos os postos não baixaram ao mesmo tempo. Houve alguns postos que deram uma redução inicial no momento da fiscalização do PROCON, outros deram uma redução alguns dias depois. Esses que deram redução parcial depois baixaram um pouco mais o preço e hoje está aí um preço médio de R$ 5,99. Então, nesse caso aí, a orientação de reclamar eu sempre mantenho elevada, né? Independentemente do que diz a lei, se você acha que está sendo afrontado por alguma coisa, discuta o assunto. No PROCON não haveria a disponibilidade da abertura de um procedimento, porque aí é uma redução de preço e é justificada por uma ação do PROCON. Haveria um procedimento para o contrário, um aumento de preço injustificado. Tem mais perguntas, doutor Márcio. Semana passada pedi para minha irmã comprar um sabonete líquido em um supermercado. Ela comprou uma fragrância errada. Fui trocar por outra da mesma marca e a pessoa do supermercado disse que não podia trocar. Isso está certo? De acordo com o Código do Consumidor, estava com a nota fiscal em mãos. Marcos, eu considero uma desinteligência do estabelecimento desmerecer esse tipo de carinho ao consumidor, certo? Não existe essa obrigação legal. Nesse caso aí, em que a irmã da ouvinte, ou se fosse ela mesma, tivesse comprado um produto errado, essa compra errada é culpa do consumidor. Haveria direitos a serem discutidos, por exemplo, se ela comprasse a fragrância certa e quando chegasse em casa ela percebesse uma textura diferente, um odor esquisito, percebesse a data de validade vencida. Nesse caso aí, o estabelecimento seria obrigado a trocar. Não existe direito de arrependimento na compra feita dentro do estabelecimento comercial, certo? Se você vai lá, escolhe o produto e aquele produto está perfeito, não vai existir direito de arrependimento. Algumas lojas na cidade, geralmente supermercado não, trabalham com a política de troca. A lei não obriga essa política de troca de produtos, de calçados, de roupas em certa quantidade de dias, em certas condições, como não haver marcas de uso, não arrancar a etiqueta. No momento que o estabelecimento coloca uma placa ou até verbalmente promete ao consumidor essa possibilidade de troca, se ele se arrepender daquela compra, então isso aí se torna uma cláusula contratual e o cumprimento ele é obrigatório. Não pode ser recusado posteriormente pelo estabelecimento. Mas sem esse acordo prévio, não existe direito de arrependimento na compra feita dentro do estabelecimento. É diferente de você comprar o produto e perceber uma adulteração, um vício, mas nesse caso que o produto está perfeito, no entanto, não era aquele que a consumidora desejava, então o erro aí é do consumidor. O estabelecimento não tem a obrigação da troca. Do mesmo modo que a pergunta agora anterior, que eu falei que não havia um processo para discutir a redução do preço do combustível depois da redução, nesse caso não haveria um procedimento no PROCON para discutir essa negativa do estabelecimento. Eu entendo que é uma desinteligência. O estabelecimento, o comerciante, o fornecedor, ele tem que cativar aquele cliente, ele tem que fazer com que aquele cliente volte ao seu estabelecimento. Essa ouvinte, ela não vai querer voltar no mesmo estabelecimento, vai procurar outros, vai procurar fazer uma pesquisa melhor de preço daqui para frente, né? Ou seja, em vez de você fidelizar, você espanta um consumidor que poderia estar ali de novo daqui a uma semana, até menos do que isso, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Eu não acho que seja uma política inteligente para um fornecedor de produtos ou serviços. Não é inteligente, mas não é crime, não é uma conduta abusiva de acordo com o nosso Código do Consumidor. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Márcio e Marcos, mais uma vez. Doutor Márcio Leonardo, é assim, eu comprei um óculos de grau junto com óculos de sombra, numa ótica em Caicó. Então, foi caríssimo esses óculos, foi quase no valor de R$3.000 os dois, porque meu óculos é especial, de grau. E então esse óculos, a armação enferrujou. Foi para a ótica, passou quase 3 meses para chegar.
Quando o de grau chegou, o de sombra caiu a lente. Foi para a ótica, ficou 15 dias o de sombra lá. Recebi o de sombra. E agora, esses dias, faz 15 dias que a lente caiu de novo. Eu fui para a ótica de novo, do de sombra. E daí eles ficaram com ele lá até hoje. Eu acho, doutor Márcio Leonardo, que eu não sei o que está acontecendo, não. E o outro de grau que eu recebi agora, não fez nem um mês que eu recebi, quer dizer, eu não estava usando. Passei 3 meses sem usar, ele lá não sei para onde. Quando chegou, ele parece que já está enferrujando a armação de novo. O que eu faço? Me aconselhe aí, por favor, doutor Márcio Leonardo. E muito obrigado. Um abraço, minha amiga Neta. E aí, doutor Márcio? Obrigado pela pergunta, Neta. Marcos, Neta disse que não sabe o que está acontecendo e não tem a obrigação de saber. Ela só precisa saber que está havendo um problema, né, com o produto que ela comprou. Ela disse que o produto foi caro, custou quase R$3.000. Marcos, se tivesse custado 300 ou 30, o direito era o mesmo, né? Porque a legislação ela não estabelece um limite de preço para mais ou para menos. O que importa é que existe ali uma relação de consumo. Em relação ao óculos de grau, na primeira vez que o óculos de grau foi para assistência técnica, que passou quase 3 meses para voltar, Neta já não tinha mais nenhuma obrigação de receber esses óculos. A lei ela estabelece no artigo 18 um prazo máximo de espera, um período máximo de 30 dias para que o consumidor entregue aquele produto viciado para o fornecedor, para que seja encaminhado para assistência técnica e seja devolvido para o consumidor em perfeitas condições de uso, desde que seja identificado o vício do produto, obviamente, que não haja aí um mau uso do consumidor. No caso do óculos solar, né, o óculos de sol, que foi para o primeiro serviço, voltou dentro do prazo, voltou com 15 dias, mas pouco depois apresentou um novo vício, vai ser o mesmo direito. Então o artigo 18 do Código do Consumidor ele deixa bem claro que nessas duas situações, Neta que fez a pergunta, ela já tem direito hoje, teria direito hoje a 2 produtos novos ou ao dinheiro de volta. Como já houve vários serviços, né? O produto não prestou, ela está com outro óculos de grau enferrujando de novo, eu aconselho inclusive que a solicitação seja de restituição imediata, integral e monetariamente atualizada da quantia paga pelo produto viciado. Isso é o que diz o parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 18 do Código do Consumidor. Uma vez que o produto dentro do prazo de 30 dias não teve a solução esperada. Ou, se mesmo dentro desse prazo foi devolvido, mas logo voltou a apresentar um novo vício. Então, o que é que fica claro? Que esse produto que está sendo vendido para ela com um preço muito alto, não tem a qualidade que dele se espera, certo? Isso aí, o consumidor ele não pode estar sujeito a esse tipo de negociação que a lei considera como viciada e como irregular, certo? Então, o que é que eu oriento ao ouvinte? Primeiro passo sempre é a tentativa de negociação, é o contato direto com o fornecedor. Então ela vai entrar em contato com a ótica, vai tentar uma solução prática e definitiva, inclusive deixando claro que se ela optar por solicitar, Marcos, a restituição da quantia paga, desses R$3.000 que ela pagou, isso aí não é um favor, está previsto na lei, é uma obrigação do fornecedor, certo? Esse valor ele tem que ser inclusive corrigido monetariamente. Uma negativa, seja no contato direto com esse fornecedor ou até com a intervenção posterior do PROCON, depois dela tentar o contato com a ótica, pode gerar até um pedido de restituição em dobro desse valor, porque o PROCON, a legislação, vai entender que esse contrato de compra e venda é viciado, ele tem que ser anulado e aquele valor que ela pagou lá atrás vai se tornar um pagamento indevido e de acordo com o artigo 42, parágrafo único, esse pagamento indevido tem que ser repetido ao consumidor pelo dobro do valor que ele pagou. Se não houver solução, ainda acaba a discussão na via judicial, onde ela pode discutir o valor que ela pagou e ainda a ação de indenização pelos danos morais. Então a questão é, primeiro contato com a ótica, tentando uma solução definitiva que a senhora que vai escolher. O produto novo, não cabe mais reparo, Marcos, o produto novo ou o dinheiro de volta. Se não conseguir, PROCON. PROCON não pode pegar no pescoço de ninguém, apertar e tentar uma solução. É uma tentativa administrativa e conciliatória. Não conseguiu, via judicial. Para fechar, nossa última pergunta de hoje. Bom dia. Marcos, meu pai foi na farmácia comprar um remédio dele da pressão e a composição que ele toma é 10 mais 5. Só que a atendente entregou o remédio dele errado. A composição que ela passou, que ela deu,
é o 5+5. Detalhe, as duas caixas são iguais. Como foi que meu pai percebeu? Chegando em casa, quando abriu a caixa, viu que o remédio era diferente. Quando ele foi olhar, viu que estava errado. Voltando na farmácia, ele foi fazer a troca. Chegando lá, a atendente disse que não podia fazer a troca, que ele já tinha aberto a caixa. Nessa situação, o que devemos fazer? E aí? Marcos, totalmente diferente da outra pergunta, onde a consumidora falou da compra de um sabonete líquido com a fragrância diferente, mas que não havia vício. Nesse caso aqui, não há um vício no produto, mas há um vício na prestação do serviço, que é a venda daquele produto. A recusa do funcionário da farmácia, a recusa do fornecedor na troca desse, não é nem troca, teria que ser anulada essa compra, ele deveria receber o dinheiro de volta, certo? E ali decidir se comprava no mesmo estabelecimento ou em outro estabelecimento. Essa recusa aí, eu entendo que é uma conduta criminosa. Ela está prejudicando financeiramente esse consumidor, ela está colocando em risco a vida de uma pessoa. Se o pai do ouvinte que fez a pergunta tivesse feito o uso desse medicamento e viesse a sofrer um dano na saúde, tivesse internado, um pico de pressão ou uma baixa de pressão, por exemplo, essa farmácia ia responder por isso aí também. Tinha que responder por isso também. Então, essa recusa aí, ela é esdrúxula, abusiva, eu considero até como criminosa. É um tipo de situação que eu aconselho sempre a ter início pelo PROCON, onde no PROCON nós ficaremos adstritos aí a exigir a anulação dessa venda e aí sim a devolução desse valor em dobro do que ele pagou em dobro por esse medicamento. E eu vou orientar esse ouvinte a depois procurar a via judicial, certo? Se for uma rede de farmácias, Marcos, eu oriento que ele denuncie pelo site, porque sempre tem um contato, né? Essas grandes redes sempre tem um contato ali nos sites. Então ele vai identificar a farmácia, vai narrar a história, vai deixar bem claro que vai procurar o PROCON e que tem plena intenção de procurar a via judicial. Porque uma coisa, Marcos, é uma irregularidade da negociação. Por exemplo, já foi irregular a venda do medicamento errado, certo? Se ele chegasse e trocasse, pronto, estava resolvido o problema. Mas nesse caso em que houve a negativa, porque está aberto o produto, mas foi culpa dela. Ela vendeu. O consumidor ele não tem a obrigação de ficar lendo, investigando. Ele tem a obrigação de chegar, pagar e receber aquilo que ele comprou. E não um medicamento errado que pode prejudicar até sua vida e sua saúde, certo? Então, nesse caso aí, eu entendo desnecessário até mesmo o retorno à farmácia. Primeiro, tenha um contato pelo site, se for uma rede que dispõe desse tipo de contato, certo? Espere aí 2 ou 3 dias para a resposta, depois vai procurar o PROCON e depois, Marcos, ele não tem direito de procurar a via judicial, ele tem a obrigação, porque é sentido no bolso que esse tipo de irregularidade, né, não vai tornar a acontecer. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Como sempre, meu amigo, eu agradeço pelo espaço, né? Sempre um serviço de utilidade pública e até a próxima terça-feira. 8h37, vamos ficando por aqui. Então, todos uma ótima terça-feira. Encontro marcado amanhã às 6 horas. Vem aí, Andaniele, na sua comunicação. Fiquem todos com Deus. Agora, você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de apresentar Panorama 90.